capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1 mesmo. E nós vamos seguir na leitura até o verso 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é a mesma que está no Data Show. Se a versão da sua Bíblia não é essa, peço que você, por favor, marque um instantinho e acompanhe a minha leitura aqui, conforme está projetado, se você não tem NVT. Mas deixa marcado, é uma outra versão que você tem nas suas mãos, somente para ficar mais fácil a nossa compreensão, a nossa explanação e a sua compreensão, tá bom? Mas fique tranquilo, coloca o dedinho aí, bota o marcador e depois você vai abrir a sua Bíblia normalmente. Filipenses capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Repete comigo: sejam humildes. Mais forte: sejam humildes. Vou continuar lendo. E considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche os seus olhos, vamos agradecer a palavra. Senhor, muito obrigado pela tua rica e preciosa palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque através dela podemos ser orientados na nossa alma e no nosso espírito. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito nos ajude aqui na explanação da tua palavra e no entendimento dela. Os corações que estão aqui nessa noite serão corações que ouvirão uma palavra rica, preciosa, que é a tua palavra. Nós oramos agradecendo por cada pessoa aqui, em nome de Jesus, o nosso Salvador. E você diz amém. Amém, meus irmãos? Amém. Olha lá, apóstolo Paulo, ele tinha muito zelo com relação à igreja. E a perfeição com que o apóstolo Paulo ajudava as igrejas a crescerem é algo admirável. E eu não me canso de reafirmar que depois de Jesus Cristo, obviamente o apóstolo Paulo é o homem mais precioso para esse novo tempo da graça do Senhor. Ele teve a plena revelação das doutrinas bíblicas, ele teve plena certeza da missão dele próprio, como também da importância dele equipar a igreja com ensinamentos. Porque a melhor coisa, irmãos, é você fazer alguma coisa sabendo o que você está fazendo. Andar sem curso, sem rumo, sem foco, sem orientação é a pior coisa que existe. Então Deus levantou o apóstolo Paulo com as capacitações que ele tinha, e eu creio nisso, sabe, gente? Que as nossas capacitações, elas precisam ser dispostas ao Senhor. Tudo que você tem como ser humano, profissional, que estudou, tudo que você tem na sua mente, experiência de vida, irmãos, ela tem sim valor.
Ela não tem valor se você colocar ela superior ao valor de Deus na sua vida. Mas se você coloca isso à disposição do Senhor, isso é valoroso. Então eu creio que todas as capacitações que o apóstolo Paulo tinha, os ensinos aos pés de Gamaliel, a profundidade como ele conhecia a lei de Moisés, isso tudo era precioso para Deus. Por isso ele chamou um homem tão capacitado para trabalhar numa renovação da igreja através da graça de Jesus. Então ele teve entendimento do propósito de Cristo, do sacrifício dele, e ele expôs isso para a igreja. Então o apóstolo Paulo em alguns momentos era muito prático. Ele falava e dava orientações muito práticas para a igreja. Hoje, por exemplo, nós vamos participar da mesa do Senhor, e a orientação mais prática que tem das Escrituras sobre essa mesa é do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E então a igreja de Filipos, ou da região aqui, é uma igreja que ele está mandando uma carta, uma igreja que ele tinha uma afeição especial, ele tinha um cuidado especial, porque tinha sido uma igreja que ele plantou. E o apóstolo Paulo tinha esse cuidado de saber notícias e de mandar orientações novas para essa igreja. Ele não simplesmente semeava e abandonava. E isso é precioso na vida dele. E obviamente você percebe no livro, se você lê em casa, que ele recebe notícias de um dos discípulos, chamado Epafrodito, que chega lá contando histórias sobre essa igreja. Então o apóstolo Paulo está lá, e chega esse homem dando relatos de como está sendo o desenvolvimento dessa igreja, a igreja de Filipenses, vamos dizer assim. E ele, quando fala, ele dá algumas notícias excelentes sobre a igreja. A igreja estava crescendo, a igreja estava avançando. E é bom que a gente tenha boas notícias. Não é bom escutar boas notícias, irmãos? É ótimo. Então o apóstolo Paulo recebeu ótimas notícias. No entanto, algumas observações esse homem deve ter passado ao apóstolo Paulo, e ele mesmo assim, ele faz e aplica algo que todos nós precisaríamos aprender a aplicar, que é primeiramente os elogios, depois as observações. Olha, se você fizer isso, com certeza você vai ter muita chance de moldar a sua vida nos relacionamentos que você tem. Se você for conversar com alguém que você precisa corrigir, ou que você precisa alertar, comece pelos elogios, comece falando daquilo que é precioso na vida dessa pessoa, e depois você fala aquilo que precisa ser melhorado. O apóstolo Paulo usa dessa didática, dessa pedagogia para ensinar uma igreja. Então ele sabe de notícias boas, ele sabe que a igreja está avançando, e ele elogia no versículo 1 do capítulo 2, porque ele consegue identificar algumas coisas interessantes que toda igreja, que toda comunidade de fé precisa ter. E ele fala sobre a questão de estar todos na mesma motivação de andar em Cristo. Ele fala que, olha, eu observo que há também uma consolação que vem pelo amor de Cristo na vida de vocês. Então, se também há em vocês uma comunhão com o Espírito, há uma compaixão, uma afeição entre vocês, parabéns. Continuem assim, avancem desse jeito. E toda comunidade de fé, irmãos, toda igreja, todo ajuntamento de filhos de Deus deve ter essas conotações. A conotação de andarmos pelo preceito de Jesus, de termos uma consolação que vem do Espírito, aquele que nos anima a dizer amanhã será um dia diferente, ou amanheci, hoje vai ser diferente, uma condução do Espírito que nos faz acreditar que nós estamos sendo guardados por Deus, mas também que a comunhão com esse Espírito nos ensine a ter amor de consolação aos outros, como também misericórdia, compaixão e afeição pelas pessoas. Então, essa situação de ajuda, de cooperação, é muito da comunidade de fé, é muito da igreja do Senhor. Às vezes as pessoas, pela sua família, deficiência familiar, não têm na sua história de vida as afeições que uma igreja lhe dá. Então nós somos sim uma comunidade preciosa. A igreja do Senhor é uma comunidade preciosa, para suprir áreas que na família houveram falhas, e às vezes até involuntárias. Mas hoje, como comunidade de fé, nós somos sim, e devemos ser, o local apropriado para que toda pessoa se sinta amada, se sinta perdoada, se sinta ensinada, se sinta consolada, se sinta no meio, fazendo parte. E então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso a essa igreja, dizendo a eles, olha, eu vejo e reconheço pela notícia que eu estou ouvindo de vocês, é que há sim coisas para serem elogiadas entre vocês. Mas o apóstolo Paulo passa aqui também algumas observações, e a observação que ele faz é expressamente relativa à unidade da igreja, aquilo que é a expressão do corpo de Jesus, a unidade, o corpo unido, um corpo que tem movimentos, que se coopera, que se auxilia, a cada parte auxiliando outra, e que ele falando sobre isso, ele precisa fazer alguns ajustes,
E hoje pela manhã eu falei, vou repetir, é como se, por exemplo, o apóstolo Paulo estivesse dando a receita certa para a unidade. Então ele está dizendo que existem ingredientes preciosos na igreja, que são os ingredientes dessa motivação em Cristo, desse consolo que vem do Espírito, dessa comunhão que tem que haver dentro de nós e entre nós, como também da compaixão, misericórdia e afeição que deve ter entre nós. Então esses ingredientes, eles são sim importantes na construção de uma igreja una, da unidade da igreja. Mas ele dá aqui um ingrediente, irmãos, que é o ingrediente principal para a unidade da igreja. É como se você, irmã ou irmão, fosse fazer uma receita e um ingrediente não pode ser mudado em espécie alguma. Você vai fazer um bolo de trigo, você pode mudar tudo, o leite, a manteiga, o fermento, mas o bolo é de trigo. Então esse ingrediente é fundamental para que você alcance o objetivo de fazer um bolo de trigo. Então você vai e vê, às vezes, algumas receitas, mulheres, já vi muitas mulheres, minha esposa faz isso, vê uma receita e pergunta, como é que se faz isso? Aí a pessoa, outra que fez, fala, é assim, o processo é esse e tudo, mas obviamente existe um ingrediente principal, dali parte todas as coisas. Aí como tem mulheres que gostam de aperfeiçoar, muda, né? Vou usar a manteiga tal, vou tirar a margarina e vou usar manteiga. Ah, não, queria que fosse mais light, não vou usar açúcar, vou usar adoçante. Você faz as suas adaptações, mas basicamente o ingrediente principal precisa ser preservado. O bolo é de trigo e nesse bolo tem que ter trigo. Amém, irmãos? Para a unidade da igreja, irmãos, tudo que possa acontecer na vida da igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo pode acontecer. Pode ter momentos em que você precise sim ser alertado da caminhada com Jesus. Como é que você está andando? Como é que está a sua vida com Cristo? Você precisa ser alertado. Precisamos sim, como comunidade de fé, ter isso. Nós precisamos ter essa consolação em amor. Toda correção em amor, ela tem sim uma conotação diferente para nós. Nós temos que buscar uma comunhão no Espírito, não só na reunião do povo de Deus, mas sozinho. Eu preciso entender, o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus, e eu encontro com outro que tem a mesma coisa. Então glória a Deus, porque nós estamos aqui nesse lugar, buscando orientação, consolo, direção do Espírito Santo de Deus. Você podia estar em qualquer lugar na terra, mas você decidiu hoje estar aqui, então significa que alguma coisa nos une. E talvez seja isso, o Espírito de Deus. Talvez seja isso, o consolo do amor. Talvez seja isso, a misericórdia, a compaixão, o carinho com que você foi recebido nesse lugar. Tudo isso é importante. Repete comigo, tudo isso é importante. Toda igreja tem que ter isso. Mas existe um ingrediente que o apóstolo Paulo fala que não pode faltar na comunidade de fé, na igreja. Vocês querem ter unidade? Ele fala exatamente isso. Olha, completem a minha alegria, no versículo 2, sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos da mesma forma, na mesma forma de pensar, em um só propósito. Então ele está falando sobre a unidade. Olha, é importante que vocês trabalhem, que vocês prosperem. A minha alegria seria completa, seria aumentada, se vocês conseguissem viver dessa forma, né? Completando e agindo sinceramente, amando mutuamente, trabalhando junto, pensando junto num só propósito. Pastor, pensar junto de que forma? Pensar em relação àquilo que é o propósito da igreja. E qual é o propósito da igreja, irmãos? Manifestar o amor de Deus, manifestar a presença do Espírito, exercitar a nossa comunhão em afeição, misericórdia, carinho, cuidado e amor. Esse é o propósito da igreja. Todo mundo tem que pensar dessa forma, irmãos. Se uma pessoa ingressa no corpo de Jesus e não pensa dessa mesma forma, ela vai ser um empecilho para a unidade. Mas o ingrediente para que isso aconteça está no versículo 3, que eu pedi para você repetir. Diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar alguém, sejam humildes. O ingrediente principal para a unidade da igreja, irmãos, é a humildade. Quando eu sou humilde, quando eu entendo a minha vida de humildade, caminhada de humildade, eu entendo, irmãos, que eu não sou superior aos outros. Ele diz isso aqui. Então aquilo que hoje para mim parece ser eu mais capacitado com você, a minha vanglória, meu orgulho, a minha vaidade pode impedir que eu possa receber coisas preciosas da sua vida na minha vida. Então quando eu me dedico a isso, a viver uma vida de humildade, a me esvaziar de mim mesmo, e abrir mão dos meus próprios interesses de reconhecimento,
eu vou ser ricamente abençoado pela vida de muitas pessoas. Irmãos, quantas pessoas nos ajudam com conselhos, com orientações, com dicas, com testemunhos que edificam a nossa vida, que a gente tem que ser humilde e dizer: eu precisava ouvir isso, eu precisava ver isso, eu precisava ser ensinado nisso. E todos nós precisamos fazer dessa forma, irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre partes do nosso corpo que são indecorosas, mas todas as partes do nosso corpo são necessárias para um bom funcionamento dele. Toda parte do nosso corpo que foi projetada por Deus é preciosa para o bom funcionamento dele, e nós precisamos entender que você que está aqui nessa noite, me ouvindo, é precioso para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Por mais que você ache que é mais capacitado do que a pessoa que está do seu lado, atrás ou à frente, se você exercer sua humildade, se você viver em humildade, você vai estar privilegiando a unidade da igreja, e tenho certeza absoluta, você vai aprender mais coisa do que você vai ensinar. Todos os humildes, irmãos, aprendem mais coisas do que aqueles que são orgulhosos, porque o orgulhoso acha que já sabe, o orgulhoso acha que não precisa, então ele aprende menos. Mas quando a pessoa é humilde, ela chega numa casa, ela chega numa conversa, ela chega com uma pessoa idosa, ela se aproxima de uma criança e ela está preparada para receber aquilo que pode ser ensinado a ela. Isso é humildade, irmãos. E é precioso no meio da igreja essa questão da humildade. Então o ingrediente principal para a unidade da igreja é a humildade. E a partir do versículo 5, ele dá aqui a prova clara e exata de que esse corpo unido de Jesus, que a igreja do Senhor, teve um exemplo mais eficaz possível, a própria pessoa de Jesus. Ele diz: tende em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não levando em consideração ser Deus, ou ser igual a Deus, ou se vaziar da condição de Deus, Criador de todas as coisas, ele desceu à condição humana, sendo ser humano, passando as limitações humanas, em humildade, para vencer a morte, para vencer e salvar o pecador. Então, aquele que é humilde, irmãos, nunca será ameaçado pelo lugar que ele deixa de ocupar. Jesus lá nos céus, a Trindade Santa, quando decidiu que ele desceria a essa terra, que Jesus viria até nós para morrer por nós, o seu lugar, o seu trono, a sua posição de autoridade, em nenhum momento foi ameaçada, porque Jesus decidiu dessa forma. Porque ele veio para viver em humildade, e o humilde nunca ficará incomodado se a sua posição será ocupada, mas a posição de Jesus nunca seria ocupada, e ele sabe disso. Então, se você tem uma posição, se você tem um chamado, se você tem uma vocação, se Deus já te sinalizou algo na sua vida, em que você vai ser precioso no engrandecimento do reino de Deus aqui nessa terra, irmãos, isso é seu. Cabe a você desenvolver, cabe a você se aplicar. Mas se for necessário você recuar alguns passos, dar alguns passos atrás, descer alguns degraus abaixo, para receber instrução, ou ajudar alguém que esteja numa caminhada inferior, irmãos, vai ser precioso para você. Você perceber que na sua diminuição de posição, em humildade, você vai ajudar outras pessoas, e você vai ser ricamente abençoado, em nome de Jesus. Diga amém. Então Jesus saiu da posição de autoridade, do trono celestial, e ele desceu essa condição de homem terreno, sofreu todas as coisas que um homem sofre: a humilhação, a traição, a decepção, a dor, a fome, o abandono, o desrespeito, todas as coisas que um homem, eu e você, tenhamos enfrentado ou vamos enfrentar. Ele fez tudo isso porque ele desejou sair da condição de Deus, da posição de Deus, e descer e humildemente obedecer. Repete comigo: o obediente nunca se incomodará se for humilhado. Jesus, ele não se incomodou pelas humilhações, porque ele era obediente, e é obediente, e será obediente. Então, quando Jesus demonstra isso aqui, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Versículo 7, bota aí, filhão, para a gente ler junto, verso 7. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Verso 8, filhão, por favor. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz.
Então, aquele que se humilha, aquele que vive em humildade, que não se incomoda com a sua posição diminuída ou na condição especial de diminuição, aquele que faz e vive dessa forma, que não se incomoda com a sua posição ameaçada, ela sempre será garantida, porque no exercício da autoridade, o seu lugar nunca será ameaçado. Mas um soberbo, um orgulhoso, cheio de vanglória, o lugar onde ele está sentado sempre é uma ameaça de sair dele. Se eu sair, outro senta. Mas se você viver em humildade, pela unidade da igreja do Senhor Jesus, tudo que você fizer, aquém disso, o seu lugar nunca será ameaçado, porque você vai, serve, você ajuda, você tem afeição, amor, misericórdia pelas pessoas, e no tempo certo que você as resgatá-las, ajudá-las, crescer juntamente com elas, o seu lugar estará reservado para você. Diga amém. Deus honra aquele que exerce a humildade. Por quê, pastor? Porque o texto me diz isso. Jesus esvaziou-se, tomou a forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Olha o que ele diz a partir do versículo 9. Por isso, repete comigo essa palavra, essas duas palavras. Por isso, bem forte. Por isso, mais uma vez. Por isso, se você viver em humildade, se você exercer humildade na sua vida, você será exaltado não pelas pessoas, nem por você mesmo. Quem vai lhe exaltar? O próprio Deus. Então diz que quando Jesus se esvaziou na condição humana e foi obediente até a morte de cruz, no versículo 9 ele diz: por isso, porque ele se humilhou, porque ele foi obediente, Deus o elevou. Você pode continuar lendo comigo? Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que vive em humildade, irmãos, ele não precisa se exaltar porque é humilde, ele não precisa falar que ele é humilde, e nem precisa se incomodar se alguém ver nele humildade. Olha, fulano é tão humilde. Não escute isso como sendo um alimento para o seu espírito. Não é. Pode ser um alimento para a sua alma, para o seu espírito não é. Porque quem honra o humilde é o próprio Deus. O próprio Jesus, a palavra diz: por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome, por causa da humildade. Muitas vezes, irmão, nós somos reconhecidos e nós somos elevados à condição de sermos elogiados por Deus, honrados por Deus, porque nós queremos elogio aqui, nós queremos o elogio da gente mesmo, queremos elogio das pessoas. Mas se você está vivendo sabendo que você está se esvaziando de você mesmo, que você está servindo na cooperação de uma outra pessoa, não precisa de elogio, não precisa de reconhecimento, porque aquele que está lá em cima está vendo todas as coisas e não fica devendo honra a ninguém. Ele libera honra àquele que exerce humildade aqui nessa terra. Deus é generoso nesse sentido. Então aquele que por isso se esvaziou, por isso foi honrado, e tem um nome que está acima de todo nome. Então, para a igreja do Senhor, o exemplo é o próprio Jesus. Então, o exercício do ingrediente principal da humildade tem que ser algo que tem que estar na receita do nosso bolo. A receita do bolo da igreja é a humildade. E hoje eu posso ajudar, mas amanhã precisarei ser ajudado. Hoje eu posso cooperar, mas amanhã eu precisarei de cooperação. Hoje eu estou ajudando alguém que está lagrimando, chorando, triste. Amanhã, quem sabe, serei eu. E se nós vivemos nessa unidade, na certeza de que esse ingrediente de humildade será precioso para nós, eu saberei: agora eu preciso ajudar fulano, mas agora eu preciso de ajuda. Isso é humildade, irmãos. Porque geralmente o orgulhoso não quer ajuda de ninguém. Só quando está no último momento, a corda no pescoço, é que resolve dizer: me ajude. Mas a igreja do Senhor, a receita, o ingrediente principal da receita do bolo aqui, para a unidade da igreja, é a humildade. O humilde está sempre disposto a querer aprender. O humilde sempre quer tirar um pouco mais daquilo que está em volta dele. O humilde sabe que tudo na sua vida será um ensinamento. Assim é viver em humildade. Jesus viveu assim, e eu quero convidar você como igreja a viver da mesma forma. Amém, meus irmãos? Estou desafiando a igreja nesses últimos 3 meses do ano. E o desafio é exercermos esse ingrediente da humildade de uma forma bem intensa nesses últimos 3 meses. Muitas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor.
se desviaram dessa comunidade, se desviaram em outras igrejas. Eu tenho contato com vários pastores em vários lugares. Muitas pessoas se desviaram de Cristo Jesus. E muitas delas, eu acredito que, se fosse fazer um diagnóstico, não morri do Covid, agora eu vou curtir a vida. A maioria das pessoas, eu tenho percebido isso. Não sei se você tem a mesma impressão. E dentre elas estão os desviados. E nós vamos começar com o princípio de Jesus em Marcos capítulo 10, quando ele vai liberar os seus discípulos para visitar, para falar do Evangelho. E ele diz: vocês não vão agora, nesse momento, ir até os gentios, vocês vão até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esses últimos 3 meses do ano, outubro, novembro e dezembro, será para cada um de nós ir atrás dos perdidos da casa de Israel. O que eu quero dizer com isso? Irmão, nós vamos ter que exercer toda a humildade de procurar uma pessoa que vai falar mal de você mesmo, líder, que vai falar mal de mim mesmo, pastor, e você vai ter que ouvir isso, entendeu? Por favor, se for sobre o pastor, escute mesmo, e peça perdão por mim. Você vai escutar muita coisa, muita justificativa, muita mágoa, muito ressentimento. Você vai também ver muita indignação, você vai ver também muita incredulidade. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 1, olha, se há entre vocês motivação por estar em Jesus, consolação que vem do amor, comunhão com o Espírito e compaixão, você vai ouvir todas as coisas, você vai entender o que essa pessoa está vivendo e vai dizer a ela: olha, Jesus e eu estamos com saudade de você. Nós, como unidade, estamos sentindo falta de você. Você é importante para que nós possamos caminhar em unidade. Eu estou aqui para dizer: vamos andar novamente, vamos caminhar novamente. Então, esses próximos 3 meses serão intensos nesse sentido, de irmos atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que se desviaram. Líderes, por favor, que estão aqui nessa noite, anote no papel, pessoas que você está vendo, pessoas que não têm tempo. Pastor, já fui, já liguei uma vez, 2, não quer, não, vá mais uma vez, vá mais 2 vezes lá, ligue mais algumas vezes, seja insistente, simplesmente para dizer a ela: olha, foi falado sobre a unidade da igreja, e a unidade da igreja é exercida pela humildade de cada um reconhecer que precisa estar junto, e eu estou aqui para dizer que você é precioso, você é preciosa, e eu quero andar junto com você. Podemos fazer isso, irmãos? Os próximos 3 meses serem intensos. Então, são pessoas que você talvez até não saiba onde elas estão. Ore, Deus vai lhe dar a revelação de onde ela vai ser encontrada, e você vai chamá-la de volta para dizer: pode ser até que nem volte para essa comunidade, para essa igreja, mas se voltar para a igreja de Jesus, ela estará salva em nome de Jesus. Então, vamos descer da condição que nós somos, líder, pastor. Eu tenho ido em algumas casas, escuto as pessoas, algumas delas estão chateadas comigo mesmo, pastor, e a gente tem que pedir perdão, dizer: olha, me perdoe, vamos caminhar, eu falhei, vamos seguir, porque é isso que a igreja de Filipenses está ouvindo aqui do apóstolo Paulo, e nós precisamos, em nome de Jesus, fazer da mesma forma, pela unidade da igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar?